Olá, meus amados. Esse vídeo aqui é muito especial. Ele vai tratar sobre a profecia das sete cabeças dos sete reis de Apocalipse 17, mas de uma perspectiva diferente. Nós vamos mostrar porque existem tantas teorias diferentes e o que liga todas as teorias, né? Uma estrutura que liga todas as teorias historicistas e adventistas, né? Então, nós entendemos, por exemplo, a profecia de Apocalipse, né, que é uma mulher sentada sobre uma besta de sete cabeças. Daniel explica que a besta é um poder, é um reino, é um império. Então ele viu, por exemplo, no capítulo 7 de Daniel, ele viu ali quatro feras, quatro bestas, né? Um leão que representava a Babilônia, um urso Medopécia, ele viu um leopardo da Grécia, e é uma cabeça. Ele viu ali um quarto animal terrível e espantoso, com 10 chifres e um chifre pequeno que subia, que eles que era um quarto reino na terra, o Império Romano. E ele falou, por exemplo, para Nabucodonosor, Nabucodonosor, tu és cabeça, né? E, ou seja, Nabucodonosor representava o Império Babilônico. Quando ele morreu, a cabeça, né, representada pelo Império caiu? Não, não caiu. Só vai cair no capítulo 5, né, com ali, quando há aquele banquete e então há um juízo de Deus. Então, não há rei sem reino e nem reino sem rei. E na Bíblia, nós temos aí, o rei representa um império. Então, por exemplo, o Império Babilônico teve vários reis. O Império Medo-Persa teve Ciro, Dario e outros reis. Nós temos, por exemplo, um leopardo ali que tinha quatro cabeças, né? E representava os quatro divisões do Império Romano, né? Do Império Grego, quer dizer, e a dinastia Seleucida teve mais de 20 reis, né? Então, cada império teve vários reinos. O Egito mesmo vai ter mais de 50, né, faraós que é rei na língua deles. Então, assim, há um consenso, né? Existem aí algumas teorias, e eu vou mostrar para vocês que a posição adventista ela é mais convergente do que divergente. Por exemplo, todos os teólogos adventistas vão entender que reis na profecia bíblica de Daniel e Apocalipse simbolizam impérios, reinos, e não sete papas, e não sete pessoas, mas sete reinos, impérios, países que oprimiram o povo de Deus e países que perseguiram o povo de Deus. Então, essa mulher sentada, a mulher na Bíblia representa uma igreja, né? Uma igreja. Então ela é prostituta, uma igreja prostituída, falsa, com vinho que embriaga os reis da terra, simbolizando um sistema falso de adoração. É uma igreja que renunciou, é um povo que renunciou à lei de Deus, renunciou à verdade e se uniu com a política. Então essa mulher, ela tem o seu poder garantido pelos reis da terra. Então ela é a união do poder político com o poder religioso. No capítulo 13 vemos uma besta que tem uma cabeça ferida de morte, né? Que besta é essa? Nós entendemos que ali foi o momento em que o reino, Roma cristã, né, a igreja da Idade Média, né, quando o Papa foi preso, em 1798, ali é o momento que, que o reino do papado, né, o reino de Roma cristã sofre uma ferida mortal. Vocês sabem que o papado governou a Europa Ocidental e mundial por mais de 1000 anos, né? Queimou pessoas, mudou a lei do sábado para o domingo, trouxe a adoração de imagens de escultura para o cristianismo que não existia antes. Então, a Roma cristã, a igreja da católica medieval, herdou do Império Romano pagão, né, as imagens de esculturas e outras práticas dos imperadores, tá bom? Nós temos muitos católicos sinceros e pessoas, e nós fazemos distinção entre pessoas e a instituição, ok? A instituição, ela é milenar, do ano 500, século VI, a 1798, século XVIII, houveram várias perseguições católicas, né? Chegaram a matar mais de 5.000 numa noite, por exemplo, a noite de São Bartolomeu, se você pesquisar aí. Mas o interessante é que, na visão historicista, que é a visão de Lutero, a visão de Calvino, dos protestantes tradicionais, sete reis
São sete impérios, não são sete pessoas, não são sete papas, né? Isso aí. Então há uma unanimidade. Nós rejeitamos a ideia de sete papas como sendo os sete reis ali. O papado é uma das cabeças, tá? Não são sete papas. O papado é apenas um dos impérios que perseguiu o povo de Deus. Então, a questão que fica é o seguinte: vamos lá. Primeiro consenso: sete cabeças são sete impérios. Todos os teólogos modernos da Igreja Adventista vão entender isso. Segundo, aquela mulher, a falsa religião. Uns entendem que é a religião falsa no tempo do fim, o papado e com as igrejas falsas ao seu redor, que abdicaram da lei de Deus. E outros entendem não, que a religião falsa desde o do primeiro império, desde o Egito, perpassando tudo. E ela tem duas características: o culto ao sol, a guarda do domingo, né? E a imortalidade da alma, né? O espiritualismo, tá bom? Então nós vamos agora, e o nosso vídeo é para mostrar quem são essas sete cabeças. A ideia não é provar, achei os sete impérios, não. É mostrar por que que tem diferenças. Aí você vai tirar sua conclusão. Eu vou dizer a minha, mas você vai tirar sua conclusão. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui um diagrama que eu fiz. E o meu artigo, eu fiz um artigo de 15 páginas para publicação e eu vou mostrar essa estrutura para você agora, né? Por exemplo, nós temos aqui o seguinte: nós temos o consenso. Aqui no meio tem aqui, ó, sete. Nós temos aqui sete. Aqui os impérios, né? Esses impérios aqui, eles são unânimes, os impérios de Daniel. Então, todos os teólogos adventistas creem que os cinco impérios de Daniel, que é Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal, fazem parte das sete cabeças. A dúvida que fica é quem são os outros dois, tá bom? E aí nós temos aqui, eu coloquei dois limites. Por quê? Porque Babilônia aqui, ó, o limite um Babilônia e o limite 2. Então, eu vou colocar os dois impérios que faltam. Cinco impérios são certos. Todos os teólogos modernos, Stefanovich, Recart Miller, Maxwell, La Rondelle, Vanderlei Donelles, Hank Stefanovich, John Paulin, Kenneth Strand, todos os grandes teólogos da igreja vão entender que é unânime. Esses cinco impérios fazem parte. Isso aí não tem, não há dúvida. Agora, quem são os outros dois impérios? Nós temos duas opções. Nós temos, primeiro, nós temos o limite um. Nós temos três possibilidades aqui, ó. Primeiro, o limite um é aqui. É o seguinte: não existe reino antes Babilônia em Daniel. A besta do mar faz alusão ao leão, urso e leopardo. Ou seja, o limite um é o seguinte: antes Babilônia não tem reino. E o limite 2 é o seguinte: não existe reino após o chifre pequeno. Por quê? Porque Daniel mostra que o chifre pequeno sofre o juízo e depois do juízo vem o reino de Deus, que é a pedra de Daniel que enche o mundo todo. Então é o seguinte: eu vou colocar esses dois impérios que faltam aonde? Se eu colocar depois do chifre pequeno, como é que fica? Porque depois do chifre pequeno é a pedra. Mas eu posso colocar antes Babilônia, porque a besta ela é semelhante ao leão, ao leopardo e ao urso, que são os animais que representam esses três países. Então, como é que fica? Então, eu tenho aí dois limites. Qual eu vou respeitar? E aí, ó, o Hank Stefanovich, eu tenho quatro posições agora. Eu posso quebrar o limite um, quebrar o limite 2, não quebrar nenhum dos dois limites, ou quebrar os dois limites, tá? Então, por exemplo, quem defende que as duas cabeças que faltam é Egito e Assíria, eles vão quebrar o limite um. Eles vão dizer, olha, é mais fácil botar os dois impérios antes da Babilônia. Então, quem escolheu foi esses teólogos aqui, ó. Eles fizeram isso, tá bom? Aqui é a fonte, ok? Outros teólogos disseram, não, vamos colocar as duas cabeças depois de Babilônia, ou depois do papado, né? Que seria os Estados Unidos e a França, né? Porque João falou assim, olha, cinco cabeças caíram. Quais foram as cabeças que caíram? É, Na posição desses aqui, na posição um, foi quem caiu? Egito, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem caiu? Ou caíram Grécia, Medopécia, Babilônia, Síria e Egito. Então, esses cinco aqui, eles caíram nessa posição. Um existe. Quem existe? Roma pagã. Virá um que durará pouco tempo, o papado.
que é o sexto, o sétimo, né? Beleza? Então, quem começa do Egito vai terminar no papado, como o sétimo império, ok? O sétimo império vai terminar aqui. Tranquilo? Até aí? Agora, quem entende que começa em Babilônia, a primeira cabeça começa em Babilônia, então Babilônia vai ser, assim que caíram vai ser o quê? Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma pagã e o papado, certo? Caiu. Uma existe, né? Caíram isso aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Caiu esse é cinco. Uma existe, Estados Unidos, que aí seria o sexto império. E uma vem e vai durar pouco tempo, que seria a França, porque a França fez a ferida mortal na Revolução Francesa, né? Que é a bicha do abismo. Essa é a segunda posição. Nós temos aqui outra questão interessante. É, para esses teólogos aqui, você tem que ver do tempo do profeta. Então, João viveu aqui, ó. João viveu no tempo de Roma pagã, certo? Então, como ele viveu no tempo de Roma pagã, então nós temos que observar o seguinte: a cabeça que existia era Roma pagã, beleza? Roma pagã. Mas alguns teólogos, como Maxwell, vão dizer assim: não, vamos olhar do tempo do fim. Então, do tempo do fim, a cabeça que existia no tempo do fim era o papado, ok? Beleza? Tem outras posições, tá? Tem outros que não colocam a França, colocam outros reinos aqui entre os sete, tá bom? A França não vai ser colocada. Aí, então, vamos lá. O limite um. Quem quebrou o limite um? Esses aqui. Colocaram dois reinos antes de Babilônia. E deu sete reinos, né? O limite 2. Quebraram. Alguns teólogos aqui do comentário adventista quebraram esse limite. Tá bom? É uma posição mais frágil. E tem outros teólogos fortes também, ó. Esses dois grupos de teólogos aqui, o primeiro grupo e o segundo, são os mais fortes, tá? Jacques Ducan, Rondelli e Maxwell. Eles vão dizer assim: olha, não vamos quebrar nenhum limite. Vamos fazer o seguinte: vamos manter o papado. Ele teve três fases. Ele teve a fase medieval, que é essa aqui, a fase em que ele foi ferido de morte, que ele não existe, e a fase que ele vai voltar a viver, que é a cura da ferida mortal. Então, as, as, a quinta cabeça, a sexta cabeça e a sétima é o papado, é o papado. Então, aí, com isso, eles mantêm os dois limites, entenderam? Mantiveram os dois limites aí. Então, agora fica aqui a pergunta para a gente: qual seria dos dois limites o mais forte? Eu quebro o limite um, que é esse daqui, né? Ou quebro o limite 2, ou quebro os dois limites, né? Porque tem teólogos que quebrou os dois limites, por exemplo. Tem um teólogo que ele não divide Roma pagã e Roma papal, ele só coloca o Império Romano. Então ele vai colocar os Estados Unidos, né? Egito, Assíria e Estados Unidos como sétimo, tirando o papado, colocando Roma pagã e Roma papal como só um império. Então ele quebrou os dois, que é minoritário. Então as duas principais posições, né, são essas aqui. Então agora eu quero mostrar para vocês o seguinte: quando você entende isso, fica mais fácil, né? Porque cinco impérios é unanimidade, é consenso para todos os pastores adventistas, é um consenso. Isso aqui é um consenso, tá, gente? A questão é: eu coloco os impérios aqui, depois, ou aqui antes? Biblicamente, qual é a maior chance de eu colocar onde, né? E aí que vem a questão. Eu vou mostrar que o limite um ele é muito frágil, né? Por quê? Porque o Egito é considerado como besta, né? Besta, a Síria também. A Síria, por exemplo, onde que ela aparece no Apocalipse? Ela aparece indiretamente. Porque ela destruiu 10 tribos. E no Apocalipse capítulo 7 aparece as 12 tribos restauradas, que é uma reversão do trabalho da Síria. Ela que destruiu as 10 tribos que aparecem no capítulo 7 restauradas, seladas, né? É interessante uma alusão aí também à Síria. O Egito aparece no Apocalipse com as pragas, etc. Então, três perguntas. Qual limite é o mais importante, biblicamente? Segundo, a França pode ser um império? Tá? Será que ela pode ser um império? É uma pergunta que nós devemos fazer. E o chifre pequeno, que é o papado, qual a sua relação? Depois dele vem o reino de Deus ou não? Então, agora,
eu vou mostrar para vocês aqui um ponto interessante sobre é, um ponto sobre essa questão que eu achei muito interessante, que é sobre o chifre pequeno. Por que que é complicado advogar qualquer posição entendendo a posição do chifre pequeno? Olha, eu vou levar aqui alguns teólogos aqui, por exemplo, que eles falam sobre o chifre pequeno, né? Esses teólogos aqui, como eu falei, eles mencionam, eles querem o primeiro limite, por quê? Porque a Bíblia apresenta, o livro de Jó, ele mostra duas bestas marinhas que simbolizavam o mal. Uma dupla de monstros, o Leviatã e o Bimontes, né? Que dominam respectivamente o mar e a terra, né? Elas são forças do mal destinadas à destruição final pelo guerreiro divino no último dia. Então, desde Jó, que é o primeiro livro da Bíblia, haviam duas bestas, uma na terra e uma no mar, que já tinham uma intenção e podem ser a base para a imagem de Apocalipse capítulo 13. Então, esses teólogos aqui, eles quebraram o primeiro limite, adicionaram impérios antes do Egito e da Assíria, tá bom? Teólogos quebraram o segundo limite. Por exemplo, nós temos aqui alguns teólogos que colocaram a França, né? A França e os Estados Unidos após o papado, né? Então, o segundo limite é muito claro, diz o quê? Não existe é, império entre o papado e Miguel. No capítulo 12, o rei do norte, ele enfrenta Miguel e acabou a história humana. No capítulo 7, é destruído por mãos humanas, sem mãos humanas. No capítulo 2, a estátua é destruída pela pedra. Então, entre o chifre pequeno e o reino de Deus, só existe o juízo, né? E as bestas que surgiram nos Estados Unidos seriam bestas paralelas ou auxiliares, tá bom? Então, vou mostrar, por exemplo, aqui qual o limite mais poderoso. A França poderia suceder o chifre pequeno? Isso é interessante. Eu defendo que não. Ellen White ela vai dizer que a profecia da França se cumpre em 1793, ok? E não em 1798. Então Ellen White deixa isso muito claro no livro Grande Conflito. Então a França ela não poderia ser um dos impérios primeiro, porque a Revolução Francesa, ela, a função dela era destruir a Bíblia igual o papado. Ela queima a Bíblia na praça pública em 1793. Essa profecia se cumpre. E a ferida mortal vai ser em 1798. Quando a Ellen White vai falar de 1798, ela não fala da França, ela fala dos Estados Unidos. Por exemplo, ela vai dizer dos Estados Unidos o seguinte, olha, ela vai colocar os Estados Unidos no contexto de Daniel 7, né? E ela vai dizer o seguinte sobre os Estados Unidos, ó, que nação se achava em 1798 ascendendo ao poder? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações dessa profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América. E ela diz assim: olha, os Estados Unidos, quando apresentados ao profeta como estando a subir em 1798. Então, Ellen White ela vai dizer o seguinte, que os Estados Unidos, eles, é, os Estados Unidos, eles não, não, a França não sobe em 1798, e ela não aparece em 1798. A Revolução Francesa aparece em 1793. Napoleão Bonaparte, ele era um déspota esclarecido, ele não era iluminista, não era igualdade, liberdade, não, nada disso. Ele era político, autoritário. E ele não domina, né? Ele não domina após o chifre pequeno. E quando Ellen White vê em 1798, que é o ano da ferida mortal, que o Papa é preso e a igreja perde suas terras, né? Ela vai dizer o seguinte, que quem sobe ali é os Estados Unidos. E ela disse que ela sobe não para substituir o papado, mas está ao lado, na sua presença. Então, todos os outros impérios derrubaram o anterior, mas os Estados Unidos não sobem para derrubar o papado, eles sobem para apoiar o papado e governar na sua presença, cumprindo Apocalipse capítulo 13, verso 11. Então ela vê o verso 13, verso 11, quando diz assim, a besta de dois chifres subindo, foi em 1798, quando os Estados Unidos eles sobem ao poder. Por quê? Os Estados Unidos eles têm a sua Revolução Americana antes da Revolução Francesa. E isso dá para eles a democracia que vem da Inglaterra, né? Que era a potência da época. Né? Se algum império fosse substituir
O papado seria a própria Inglaterra, que tinha a sua igreja anglicana e etc. E não a Revolução Francesa, que é uma ideologia que vive ainda hoje nos reinos modernos, ok? Então, é, as sete cabeças são sete impérios, e não seis impérios mais uma ideologia. Ou seis impérios e um papa. Não, são sete impérios. E a Revolução Francesa não é um império, tá bom? Ela é uma ideologia. Quando nós avançamos aqui para esse artigo, nós vamos entender o seguinte: olha o que o Hazel diz para a gente sobre o chifre pequeno. E aqui eu acho que é o limite mais forte. Estudando Daniel, não existe nenhum império após o chifre pequeno, e entre o chifre pequeno e Daniel e o reino de Deus. Não existe nenhum. Hazel vai dizer o seguinte: ó, o chifre pequeno tem duas dimensões, a vertical e a horizontal. Qual foi a dimensão ferida? Foi a horizontal, que é a política, as suas terras, o seu poder. Mas a vertical, que é o santuário, o sistema falso de adoração, o perdão dos pecados falsos, né? A troca do saldo pelo domingo, a mediação dos santos, ela não foi afetada pela feira mortal, ok? Esta se refere à expansão política, militar e terrestre, enquanto que a primeira se refere à abominação desoladora e ao ataque ao plano verdadeiro da salvação. Então, a ferida mortal feita pelo Napoleão Bonaparte, que não era um revolucionário, né, ela não atinge o aspecto vertical da adoração, só o aspecto horizontal, que é do poder político militar da igreja. Roy Gunn vai dizer o seguinte: Roy Gunn foi um cara que fantástico, né? Ele explica que na fase vertical, a igreja romana se colocaria no lugar de Cristo, colocaria no lugar de Cristo uma falsa adoração. Hazel chama o chifre pequeno de a igreja romana, de antideus, né? Então, assim, é, a ferida mortal atacou primeiro a dimensão horizontal do chifre pequeno. A igreja perdeu terras, poder e influências, mas não atacou a dimensão vertical, uma vez que o falso sistema de salvação não foi alterado e continua a mergulhar o mundo na idolatria. Apenas após o juízo na corte celestial destruirá a dimensão vertical, ok? Então, em 1798, acabou o quê? A supremacia papal, a perseguição. Mas após isso, em 1844, apareceu o quê? Em 1844, inicia o juízo para tirar o poder do chifre pequeno, do domínio dele e passar para os santos, tá? Então, a Daniel mostra que veio Babilônia, né? Se você pegar Babilônia, Medopécia, Grécia, o Império Romano e o chifre pequeno. Do chifre pequeno, assenta-se o tribunal para tirar o domínio dele, parar a perseguição contra os santos, e o juízo se instala para consumir ele até o fim. E depois vem Miguel, né? No capítulo 11, o rei do norte, que é o chifre pequeno, também ele ataca Miguel, e Miguel se levanta para defender os santos, depois vem a ressurreição. Então, Daniel está mostrando que de Babilônia, depois do chifre pequeno, não há mais impérios. Só vai haver no capítulo impérios paralelos que vão vir para ajudar, né? Os 10 reis de Apocalipse 17, os Estados Unidos seriam para ajudar. Mas não tem como colocar um império após o chifre pequeno, porque após o chifre pequeno nós temos o quê? Nós temos o juízo para dar o reino para os santos, ok? E aí vir e destruir o chifre pequeno, que ser restaurado esse poder dele no final. Sobre essas fontes, uma coisa interessante aqui. Qual o limite mais seguro, né? Os dois limites podem ser observados pelos textos bíblicos. No entanto, o limite 2, tendo o chifre pequeno como o último reino até o fim, ele é o mais claro, né? Roy Gunn vai dizer o seguinte, ó: o chifre pequeno atua como um intruso que tenta assumir o controle corporativo hostil da aliança divina, né? Ele tenta ser o chefe da aliança divina, ele se coloca no lugar de Cristo, né? A aliança que Deus fez com Moisés lá no monte, que fez com Adão, que fez com Abraão, o chifre pequeno, a igreja romana, ela tentou fazer essa aliança com o mundo, mas só que uma aliança deturpada. Ok? A função de Jesus no juízo é o quê? No juízo, Weigand diz, o juízo é por meio do tribunal celestial, ele retira o domínio desse poder e concede ao povo santo. É muito claro isso, Daniel. Beleza? Então, para que o chifre pequeno seja o último império, é necessário colocar a Síria e Egito como as primeiras cabeças. Ou então, triplicar as cabeças, como fez o Maxwell, o Ducan, né? Fizeram isso aí. E o La Rondelli. Então, quem olha no tempo do fim vai ter que triplicar as cabeças.
Para não triplicar as cabeças, vai ter que colocar a França. Só que a França, nós vimos, Ellen White fala que ela não atua em 1798, ela atua em 793, a profecia do capítulo 11 de Apocalipse. Então, seguindo aqui, olha, citação bacana aqui desses caras aqui, o Alumia, o Nisto Cremos vai dizer o seguinte, ó, Nisto Cremos. As profecias indicam que Roma sucederia à Grécia e que ela seria o último império antes da volta de Cristo e do julgamento final. É isso que Daniel mostra. O chifre pequeno é destruído de modo sobrenatural e sem auxílio de mãos humanas na volta de Cristo, amados. Né? O poder do chifre pequeno se estende desde a Grécia até o tempo do fim. Quem falou isso aqui? Acho que foi o Alumia, 54 aqui, a citação 54. Eu acho que foi o Alumia que falou isso aqui, 54. É o Nisto Cremos também que falou isso aqui. O Nisto Cremos está essa posição aí. Olha quando nós passamos aqui, o anjo Manuel Rodrigues vai dizer o seguinte, ó. Miguel recebe o reino após derrotar e destruir o inimigo do norte. Ou seja, quem é Miguel? É Cristo. Quem é o rei do norte? Roma papal. Ok? Então Miguel só vai receber o reino depois que destrói o chifre pequeno após o juízo. Né? Esses conflitos se dão no tempo do fim. O Alomir, que é um peruano muito bom, que está no comentário Windows agora, ele vai dizer o seguinte: olha, o juízo executivo contra a besta deveria ocorrer no final escatológico e não no momento do colapso do Império Romano, né? Ou seja, então o juízo está em vigor, meus amigos, e o juízo é sobre o chifre pequeno. Enquanto o juízo está correndo, não tem nenhum império competindo hoje com o chifre pequeno, tá? O juízo se assenta sobre ele. E no final ele vai ser curado, né? E aí virar o oitavo rei, que na visão de Stefanovich é também ele, o chifre pequeno. Por quê? Porque o reino de Deus é tirado do chifre pequeno, o reino de Deus é tirado do chifre pequeno, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, 12, Daniel 2. Depois do Império Romano vem o chifre pequeno, e depois do chifre pequeno vem o reino de Deus. Ok? Então o chifre pequeno é o último império a perseguir os santos. Não tem outro império. Os Estados Unidos vão entrar na profecia como um poder paralelo, não para destruir e competir com o papado, mas para apoiar o papado. E Ellen White chega a dizer que o papado controlou, tá aí nesse texto que eu coloquei, nesse artigo, controlou os impérios europeus. Ele estava por trás, controlando as nações. E controlou o Império Romano para perseguir na Idade Média. E ela diz assim, ela usa a mesma palavra, ela vai controlar os Estados Unidos para fazer uma imagem à besta, vai controlar ele para fazer o seu poder, entendeu? Então, assim como o papado usou o Império Romano pagão, o Império Romano para governar o mundo, ele vai usar os Estados Unidos e os reis da Terra no, na crise final. Beleza? Aí tem o decreto dominical, que não é o nosso tema aqui. Tá bom? Aqui quando nós voltamos aqui para o texto, nós vamos ver que para esse texto aqui, é, muitas citações do Merlin, ele diz assim, olha, a visão apresentou um conflito entre o chifre pequeno e o Senhor exaltado. A visão do capítulo 8 descreve um conflito entre o chifre pequeno e o príncipe das hortas celestiais. É parte do conflito cósmico e resultará em seu encerramento. Então ele está falando a partir de Daniel, né? E aqui é o seguinte: nós estamos usando o chifre pequeno como paradigma para interpretar os reinos. E essa é a sacada do artigo: é mostrar que Daniel mostra inequivocamente que após o chifre pequeno nós temos apenas o juízo investigativo e o reino de Deus. E ele fala que esse conflito com o chifre pequeno é parte do conflito cósmico e vai terminar no seu encerramento, né? No final, o chifre será destruído sem intervenção humana, pelo próprio Deus, o príncipe vitorioso, né? E aqui diz mais, ó. Acho que esse 60 aqui, ó. O domínio do chifre pequeno será retirado pela corte celestial. Quem tira o domínio do chifre pequeno não é nenhum império aqui na Terra, é a corte celestial, tá bom? O Napoleão tirou o domínio horizontal do chifre pequeno, mas o domínio vertical e o domínio final, o reino dele, quem tira é a corte celestial. Quem falou isso no 60 aqui? Quem falou isso aqui foi Nichols, né? O comentário adventista vai defender isso também, tá bom? E mais aqui avançando, o Hazel vai dizer o seguinte, ó, quando Miguel se levantar, ele tomará posse do governo tirado do chifre pequeno. Então Miguel, ele vai governar o reino do chifre pequeno, a terra, ele vai destruir o chifre pequeno, os pés da estátua, vai destruir o chifre pequeno, o rei do norte e governar em seu lugar.
tá bom? O Hazel vai dizer, quando o poder do chifre pequeno é tirado, o reino de Deus é estabelecido. Se a França fosse a sétima cabeça dos Estados Unidos, então eles deveriam estar passando pelo juízo pré-advento. Por quê? Porque quem passa no juízo pré-advento é o império que vai ser derrotado por Miguel no tempo do fim. Então nós estamos usando o juízo investigativo e o chifre pequeno como paradigma para os impérios. Elias Brasil vai fazer esse paralelo aqui, mostrando ó, que depois do juízo, depois da purificação do santuário, nós temos aqui, ó, na segunda vinda, o chifre pequeno é destruído sem auxílio de mãos humanas. Então, nós vemos que o chifre pequeno vai estar atuante na segunda vinda de Cristo, ok? E ele perdeu o seu domínio como? Ele começou a ser julgado como? No juízo, em 1798 recebe a ferida mortal, mas em 1854 ele começa a ser julgado. E ele vai até o tempo do fim, até se encontrar com Miguel, né? E aí os rios vão secar e vai perder o seu apoio político, né? Ok? Então, meus amados irmãos, aqui são as citações, é um artigo, eu vou colocar esse artigo também à disposição, que eu escrevi. Ele tem 70 citações aqui de teólogos, e eles têm um consenso. É um consenso sobre Daniel. Todos os teólogos de Daniel, eles vão defender que o chifre pequeno é quem passa pelo juízo e é quem vai enfrentar Miguel no tempo do fim. Quando Miguel se levanta no capítulo 12, ele se levanta em que império? Para destruir que império? O rei do norte, que é quem? Há uma polêmica sobre o Rei do Sul. Alguns defendem que os muçulmanos, no passado, etc., mas hoje a maioria defende que foi a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa surgiu para cutucar o Rei do Norte, mas não substituí-lo. E depois os Estados Unidos também para ser um apoio, né? Para apoiar e formar a imagem da besta. Então, voltando aqui, em resumo, por que nós temos três teorias? Ou quatro teorias? Essas teorias todas. Porque cinco impérios são unânimes. Babilônia, Medopérsia, Grécia, é, o Império Romano pagão e papal. Todos os teólogos creem que eles estão entre os sete impérios, os sete reis. Mas tem falta dois. Esses dois são quem? O Antigo Testamento todo vai chamar o Egito, no capítulo 74 de Salmos, Ezequiel 34, vai chamar o Egito de besta de cabeças. E a Síria também, de monstros, né? Então esses dois impérios, eles são citados como perseguindo o povo de Deus. Então, a religião falsa, ela se une com o poder político e em cada fase da história perseguiu o povo de Deus. O Egito perseguiu no Êxodo, Moisés, o povo de Deus, e Deus libertou e chamou de dragão. Na verdade, se você ler os Salmos, lá diz que no mar ele quebrou as cabeças do Leviatã, que é a serpente, né, o dragão, que é a mesma palavra usada para o capítulo 2, a besta do capítulo 12, Draco, na Septuaginta. Ele quebrou as cabeças do dragão no mar. Ou seja, chama o Egito de besta de cabeças. Não fala quantas, mas é besta de cabeças, no dual. No hebraico não é o plural, é dual que está ali, cabeças. O número no hebraico tem singular, plural e dual, está no dual ali. Nós temos também a Síria sendo chamada de feras e de bestas, no capítulo 4 de Ezequiel. Babilônia, né? Isaías chega a dizer assim com Ezequiel: ó Faraó, o grande dragão, né? Então, todos esses reinos, eu vou mostrar para vocês agora, vamos mostrar para vocês agora como esses dois impérios, o Egito e a Síria, eles são chamados no Antigo Testamento, né? Ezequiel 34 diz assim, olha, se refere ao Egito, à Síria e à Babilônia como besta, né? Ezequiel 34. Isaías 11:11 fala, naquele dia o Senhor vai estender a mão para resgatar, né, do Egito, de Siná, que é a Babilônia, né? E diz assim, olha, Salmo 74. Tu dividiste o mar e quebrantaste a cabeça do monstro das águas. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã. Leviatã em hebraico, no grego é Draco, na Septuaginta, que é a mesma palavra usada lá para o dragão de sete cabeças do capítulo 2 de Apocalipse. Ezequiel 29:3 diz assim, ó, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão. Então o dragão, a besta, né, o dragão é um símbolo desses impérios que perseguiram. Então esse é o argumento do Stefanovic, do Dornelles, para incluir, o contexto geral do Antigo Testamento, para incluir o Egito e a Síria. Quais são os dois argumentos? É que
O Antigo Testamento vai chamar várias vezes o Egito de besta de cabeças e dragão. E o chifre pequeno é o último império antes da volta de Cristo. Não tem outro império que se levanta após ele. Depois dele é o juízo, depois ele volta a atuar e enfrenta Miguel, não é? Ok? A besta do mar, que é uma paródia de Cristo. Ela morre e ressuscita igual Cristo morre e ressuscita. A Trindade, né? Isaías 51, não és tu aquele que fez em pedaços a Raabe e feriu o dragão, né? Diz assim, olha, Jeremias 51 diz assim, olha, Nabucodonosor, rei da Babilônia, né, tal, tal, esmagou-nos como um monstro marinho. Esse monstro marinho, na Almeida Revista Atualizada, no hebraico é Tanim, que no grego é Drácon também, que é um dragão. Ele chama o Egito de dragão de cabeças e aqui agora chama o Babilônia disso daqui, tá bom? Isaías 27 também diz, olha, naquele dia o Senhor castigará com sua dura espada o dragão e forte, né? Draco, né? A serpente veloz, etc, né? Apocalipse é chamado de dragão também, de cabeças, né? Então o Diopolim vai dizer o seguinte, ó, o propósito das alusões é levar o leitor a considerar a passagem do Antigo Testamento em questão e aplicar seu significado à passagem. Na mitologia cananeia, o Leviatã era uma serpente de 7 cabeças. Então, essa ideia de serpente de 7 cabeças já existia, conforme o John Paulin, conforme o Dornelles, né, no livro dele ele fala, e conforme a Joyce, né, que é daquele comentário Vida Nova, ela, que é a autora do livro de Daniel, ela vai falar sobre isso também. Outros vão mostrar que existia já esse símbolo do mal, o Leviatã era uma serpente de 7 cabeças que simbolizava o mal e lutava contra Deus. Desde Jó, nós já vimos isso em Jó, tá bom? É, a imagem de um monstro de 7 cabeças é bem atestada, né, nos textos sumerianos, babilônicos e egípcios, né? Aqui, olha, essa é um cilindro de Tel Asmar achado com a besta aqui, ó. Foi achado aqui, ó, 7 cabeças, 4 cabeças caídas, mortas e 3 vivas, né? E lutando contra Deus lutando contra esse monstro que era a representação do mal naquela época, né? Então, o Egito, quem é o Senhor? O poder ateu, perseguiu, escravizou, Assíria destruiu 10 tribos, né? Babilônia, Amã quis exterminar os judeus, né? Roma crucificou Jesus Cristo, né? Roma papal assumiu o lugar de Cristo, perdoando pecados e tal. Então, vou terminar com isso aqui, olha. A imagem de uma besta de 7 cabeças representa uma besta que vive, morre e torna a viver 7, 8 vezes. Essa é a parte principal aqui, gente, olha. O que significa 7 cabeças da besta? Cada cabeça da besta é uma encarnação parcial do poder satânico que governa o mundo por um período. Então, Satanás, ele atua através dos impérios, dos poderes políticos. Quando ele quis matar Jesus, Apocalipse 12 fala que o dragão quis matar Jesus, mas na história, quem quis matar Jesus foi o rei Herodes, foi o Império Romano. Então ele usou o Império Romano para matar Jesus, usou o Império Egípcio para perseguir. Então, Satanás só vai mostrar sua cara e só vai deixar de usar impérios depois do milênio. Porque antes do milênio, a besta e o falso profeta, que é o falso profeta é a besta da terra, os Estados Unidos, e, no capítulo 19, a besta, né? Elas são lançadas no lago de fogo e enxofre. Então, a besta é destruída antes do milênio. Já o diabo só depois do milênio. Ok? Então, Satanás ele usa poderes e reinos para perseguir o povo de Deus. E hoje, ele usa as nações, sim. Apocalipse fala que as nações estão enfurecidas, nós temos guerras, rumores de guerras. Agora, 7 papas não existe, essa teoria é falsa. 7 impérios, sim, existe. Isso está no contexto bíblico todo. O último império em Daniel é o chifre pequeno. Nós podemos, então, dizer que discutir isso em Apocalipse, mas em Daniel, o último império é o chifre pequeno. Depois dele vem o juízo para tirar o seu poder e destruí-lo no fim, e Miguel vai enfrentá-lo. E depois que Miguel enfrenta, vem a ressurreição. Quando nós vamos para o Apocalipse, a besta do mar, veja só, o chifre pequeno, ele evolui. Ele é o 11º chifre, é um reino pequeno que surge, depois destrói 3. E no Apocalipse ele deixa de ser um chifre na cabeça da besta e vira uma cabeça. Porque ele se expandiu muito para frente, para cima, né, para as laterais. Então no Apocalipse é uma ampliação desse símbolo. Ele vira uma
cabeça. Então, e ele vai, a besta da terra, vai fazer uma imagem para ele, ou seja, vai se unir para fazer o decreto de morte. Então, os dois poderes que terminam a história em Apocalipse 13 são Estados Unidos e besta do mar. E a Bíblia diz que os reis do, todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida vão se maravilhar e seguir a besta. Então, meus amados, a besta do mar, o dragão, Satanás, ele está unindo os poderes da terra para o fim. E a religião falsa, que quebrou a lei de Deus, nós temos o protestantismo apostatado, que é um falso reavivamento. Nós temos o catolicismo, nós temos ali o espiritismo, são os três poderes que têm tirado o foco do povo da Bíblia. São os três poderes que mais desvirtuaram a Bíblia, né? Imagem e escultura não tem na Bíblia, não pode adorar. O sábado é o dia de guarda. Com todo respeito, padres e papas não perdoam pecado, só Jesus. Só tem um mediador entre Deus e o homem, é Cristo Jesus. Ele é o caminho. Acabou, não tem mais ninguém. Respeita a fé de todo mundo, tá? Tô falando aqui de teologia, não de religião das pessoas. O espiritismo, falar com os mortos, não existe isso. Então, Satanás, desde o Egito, ele usa o culto ao sol, ele usa o falar com os mortos e ele quebra a lei de Deus. Desde o princípio, né? A Bíblia fala assim, ó, tu foi homicida desde o princípio, Satanás. Ele odeia a verdade, ele é o pai da mentira. Então, esses enganos irão unir o mundo inteiro contra o povo de Deus. E quem é o povo de Deus? É o povo que tem o nome escrito no livro da vida e é o povo que segue a verdade. Tá bom? Então, em suma, você tem dois limites. Se você pegar Daniel, lá tem 5 impérios. E aí? Eu vou colocar impérios para frente, depois do chifre pequeno, ou para trás, antes da Babilônia? Qual o mais certo? Ou então, eu vou manter, eu vou colocar mais 2 impérios aqui dentro. Vou multiplicar a cabeça, o chifre pequeno por 3. O Roma papal medieval, Roma papal ferida e Roma papal restaurada. Eu vou multiplicar por 3? É isso? Isso é importante, tá bom? Então, nosso artigo, nossa apresentação, a ideia é mostrar a lógica por trás. Por que que tem essas divisões? E alguns acham que não pode. Não, não podemos colocar Egito e Assíria. Beleza. O que que eles fazem? Colocam depois do papado outros impérios. Estados Unidos ou França, enfim. Outros dizem, não, depois do chifre pequeno não tem mais império, tem que colocar antes da Babilônia. É por isso que tem essas três visões, essas três teorias, tá bom? Espero ter esclarecido, deixe dúvidas aqui debaixo do vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe, e que você possa cada dia mais crescer na graça de Deus. Até mais.